E aí, parando para pensar na experiência e no tempo de rodagem que eu tenho com o motociclismo, dá para perceber que de fato nada ensina mais do que a prática. Tá certo, a teoria ela te prepara mentalmente para muita coisa, ajuda muito, mas nenhuma escola é melhor e mais eficiente do que a própria prática em si. A tua experiência própria em cima da tua moto, na estrada ou dentro da cidade é insubstituível. E o que tu vai aprender com essa experiência é o mais valioso que pode ter. E aí eu acho muito importante a gente estar ciente e atento para de fato absorver esse aprendizado. Afinal de contas, não é raro a gente acabar se distraindo e deixando muita coisa valiosa passar. Eu estou falando do motociclismo em si e de pilotagem, mas esse pensamento ele é totalmente válido, principalmente para as nossas vidas. Eu não sei vocês, e também não sei se não é otimismo demais da minha parte, mas eu gosto de pensar que muitas vezes o que acontece de negativo ou uma falha que eu tenha é uma grande lição, para que ali adiante eu não venha a repetir o mesmo erro. Porque é meio que inegável que o ser humano funciona assim, de certo modo. E voltando a ser mais específico sobre o assunto do motociclismo e da pilotagem, basicamente eu acho que a forma mais eficaz da gente aprender algo é com as próprias experiências. É quase caindo ou até mesmo caindo com a moto. É tomando uma fechada no trânsito. É com um susto. Eu acho que seria muito pior se a gente cometesse essas falhas, tomasse esses sustos e não aprendesse com isso. Aí sim a gente está desperdiçando uma oportunidade de se tornar melhor e, nesse caso, claro, de se proteger mais. Eu penso cada vez mais nessas ideias quando eu acabo de passar por situações desse tipo. Então a recomendação que eu deixo para ti, que está me assistindo e ouvindo agora, é que, cara, esteja mais atento. Tenta olhar para si próprio e tenta entender o que tu pode estar fazendo de errado e o que tu pode estar fazendo diferente. Claro, é importante também olhar para ti mesmo e perceber os acertos para te manter eles, né? A ideia é a gente levar com a gente o que dá certo, o que é positivo e não descartar totalmente o que não é positivo ou os nossos erros, mas valorizar eles e tentar mudá-los, né? Convertê-los para que se tornem coisas melhores. Então, sei lá, se algum dia tu sofreu um acidente, tu caiu de forma boba, usa isso a teu favor. Não deixa que essa experiência negativa acabe te intimidando. Pelo contrário, te apropria disso para que tu possa te tornar mais experiente, cada vez mais cascudo. Eu vejo muitas pessoas delegando a culpa das coisas, na maioria das vezes, de situações em que de fato teve culpa também. E eu acho que isso é banalizar o que aconteceu, né? Tu não conseguir tirar uma lição daquilo. Isso acontece muito, principalmente com relação ao trânsito. Já perceberam? Quando rola um enrosco, um acidente, uma parada mais tensa no trânsito, a pessoa nunca assume a culpa. Em 90% das vezes o outro é culpado. Por isso que rola as discussões. E aí eu não estou falando que é pra gente também se sentir sempre culpado de uma situação, mas analisar ela friamente, sabe? Não pensar de cabeça quente ou sempre achar que tu tá certo e o outro é errado. Eu acho que também passa por uma certa humildade da nossa parte de entender que nem sempre a gente está coberto de razão, visando a nossa própria evolução pessoal. Eu gosto de pensar que enquanto a gente está em cima da nossa moto, pilotando, a gente está sempre em constante evolução, adquirindo cada vez mais experiência, e cada vez que a gente passa por um susto ou uma situação negativa, que isso também é importante, que isso não deve ser perdido. E como a experiência é importante
quando a gente consegue fazer bom uso dela, quando ela está a nosso favor. Eu sempre penso na autoescola quando eu falo sobre esse tipo de assunto, porque lá a gente vê tanta teoria, especialmente nas aulas teóricas, mas também nas práticas, né, que acontecem dentro daquele circuito que, na minha opinião, é pífio. Lá a gente só aprende mal porcamente a guiar uma moto, quando na verdade 70% de todos os riscos quem oferece é o trânsito e não a moto em si. A gente corre tanto risco pelo fato da gente estar totalmente mais exposto do que as outras pessoas nos outros veículos quando estamos de moto, né? Então, sei lá, a grosso modo, talvez a gente aprenda 20% do que é pilotar uma motocicleta na autoescola. Eu penso também que a gente só consegue adquirir a malandragem necessária para ser um motociclista com a própria experiência e com o tempo. Mas esse é um papo para outro vídeo. Enfim, a recomendação que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que vocês estejam sempre preparados para o pior. E isso não é nem pensar de forma pessimista, tá? Mas, pelo contrário, de forma otimista, de modo que tu vai passar por essas dificuldades e que, além disso, tu vai usar elas a teu favor para aprender com elas. E por isso a importância de se entender que a gente precisa estar em constante aprendizado, para que a gente possa se tornar um piloto cada vez melhor e uma pessoa cada vez melhor também. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais sucinto, com um conteúdo um pouco mais subjetivo. Não esquece de ritualizar, vocês sabem como funciona, me ajuda demais. Se inscreve aí no canal, avalia o conteúdo, comenta e até uma próxima.